Eu tô falando para vocês, é uma montanha russa. Hoje é dia de preocupação, porque quando se prende 1000 terroristas que não se acham terroristas, ainda mais terroristas mimizentos e com o celular na mão, onde já se viu, o que a gente tem é uma produção em massa de material de propaganda golpista. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou o dislike e o seu comentário que tanto soma. Eu juro que eu queria falar de outra coisa, mas não dá. Prenderam 1.200 bolsominions terroristas com celular na mão. Isso não é detenção de terrorista, é uma convenção conservadora daquelas que o Dudu Bananinha organiza. Ou um acampamento golpista regular, só que sem chuva e com nuggets e macarrão no lugar do churrasco. Churrasco de carne boa doada por frigoríficos. Eu fico injuriado, porque ser detido em ato terrorista com direito a celular, com acesso à internet, já me parece um absurdo sob qualquer circunstância. Veja bem, aqueles caras não eram os que estavam só tocando o hino do soldado em loop na porta do quartel. Aqueles caras foram até a Praça dos Três Poderes, usando suas pernas, o que é digno de admiração considerando-se a idade média do grupo. Parabéns, patriotário de terceira idade. Aquela caminhada já não é fácil para ninguém. Depois de 70 dias acampado então, ou depois de uma viagem de busão do interior de Santa Catarina até Brasília, senhores, que saúde. Pois bem, esses senhores não estavam lá acampados, como eu estava dizendo, e nem fazendo turismo. Eles simplesmente destruíram, dilapidaram, botaram no chão tudo que era possível de ser destruído nos 3 palácios, sedes e símbolos dos 3 poderes da República. Quando muito, essa turma deveria ter direito a um telefonema, ou 2, um para o advogado, outro para a família, não sejamos radicais como eles, e para não ficar um clima de medo entre as famílias, quem sabe, uma postagem diária, sob supervisão policial, para mostrar nas suas redes sociais que estão vivos e sem nenhuma lesão corporal. São vândalos, são terroristas, são golpistas atentando contra os 3 poderes da República, ponto final. Mas não, tiveram acesso ao celular, provavelmente com carregadores e tomadas. Eu vi o vídeo de um deles reclamando que cortaram a luz. Estão sendo fichados, pagando fiança e voltando para casa para responder em liberdade ao processo. Tudo isso até agora em 3, 4 dias, mas já foi o suficiente para encharcarem as redes golpistas com vídeos cheios de mimimi, cheios de frescura, como diria o chefe deles, comparando aquele ginásio onde foram instalados, repito, com celulares, mochilas, cachorro, até quadro emoldurado com imagem religiosa, comparando aquilo com campos de concentração. É um absurdo, um desrespeito às vítimas do Holocausto. Eu vi a entidade judaica se manifestando em protesto, e o que é pior, são bolsonaristas radicais. E o bolsonarista radical, como todos nós sabemos, não preza pelo comprometimento com a realidade dos fatos, muitíssimo pelo contrário. É parte do conjunto de atos antidemocráticos que eles praticam cotidianamente, ou parte deles, o uso deliberado, proposital, de fake news para combater o adversário e tentar alcançar seus objetivos. Então eles não estão só fazendo drama, eles estão, ou estavam até o momento em que eu gravo o vídeo, inventando mortes que não aconteceram, encenando cenas de suicídio, clamando, essa é a suprema ironia, por direitos humanos. Sim, nós vivemos para ver bolsonarista pedindo direitos humanos. Eu acredito em direitos humanos, eu defendo direitos humanos para todo mundo, porque a gente nunca sabe quando nós mesmos poderemos um dia ser vítimas de um tratamento indigno da vida humana. Se os golpistas vencerem, muito provavelmente, gente como eu pode parar, deve parar num centro de detenção. Eu sou formado em história, eu sei o que acontece com pessoas detidas quando quem está no poder são os militares, sem o controle da sociedade organizada. E no caso específico desses golpistas, é absurdo o momento, a situação, por 2 razões. A primeira é que não está havendo desrespeito a direitos humanos. Prendeu-se uma turba de vândalos que estão com seus celulares, suas roupas. E todas essas cenas no ginásio ocorreram durante uma operação de triagem nas condições possíveis. A segunda razão é que eles nunca apoiaram direitos humanos, especialmente para bandidos. Agora acompanhe meu raciocínio. Da papuda para dentro, da penitenciária para dentro, eles são o quê? Vamos supor que seja seu filho, ou mais provavelmente seu avô nesse caso. Ele fez parte de uma gangue, ele promoveu um arrastão. Esse arrastão causou milhões de reais de prejuízo ao erário público.
Gente dentro desse arrastão roubou computadores, celulares, até lentes e máquinas fotográficas. Pequenos objetos de valor. Foram presos. Aspirações ou ideologias políticas à parte, quem está entrando na papuda são bandidos. Tão bandidos quanto, prezado bolsonarista que está achando a ação exagerada, tão bandido quanto o cara que quebra o vidro do seu carro para roubar o notebook no banco de trás. Porque pedir golpe já é crime, tem tipificação. Invadir palácios também é crime. Mas até aí vocês podem justificar sob o verniz de uma espécie de luta revolucionária. Só que quebrar tudo e roubar objetos é coisa de vândalo e ladrão, indiscutivelmente. E não me venha com a tese dos infiltrados, porque tá tudo filmado e publicado na rede. Aí eu pergunto, será que lá dentro de uma prisão brasileira, onde, aí sim, seres humanos são tratados como bestas, como animais de um tempo em que ainda não havia consciência sobre a dignidade animal, será que lá dentro eles, os golpistas, vândalos e ladrões, vão concordar com a frase dessa camiseta? Direitos humanos, esterco da vagabundagem? Creio que não. Mas eu vou frisar, acredito em direitos humanos. Mais que isso, nesse caso específico, eu creio que uma boa parte, talvez a maioria, tenha sido induzida ao erro por uma espécie de delírio coletivo ou lavagem cerebral por pessoas que nem pisaram em Brasília naquele domingo. O chefe maior estava em Orlando, Flórida, Estados Unidos. O principal responsável pela segurança pública do DF, oh, que coincidência! O cara que podia ter preservado o patrimônio, detido os golpistas, evitado as detenções, também estava em Orlando. Mas hoje está com prisão decretada, Anderson Torres. Os generais estavam em Brasília, mas dentro dos quartéis, alguns até com as suas esposas no acampamento em frente, vestindo camisa da seleção, né, General Vilas Boas? Mas como sempre, em qualquer fenômeno de rede social, tem o seguidor e tem o influenciador. Essa é uma má notícia, porque há também, como eu já disse, os que são especialistas em inflamar seguidores em grupos de extrema direita. Eles fazem isso por monetização em canais, em alguns casos, pretensões políticas futuras em outros ainda pura e simplesmente pela fama, pelo ego, pelo reconhecimento dentro do grupo. E esses grupos dos quais eles pertencem estão sendo, nos 2 ou 3 últimos dias, fartamente alimentados com imagens cheias de choro, de falsas denúncias, de mentira deslavada, que vão dar views para quem persegue views lá de dentro, para os influencers do terrorismo, e vão alimentar a chama golpista dos seguidores. Esses, para a desgraça da democracia desse país, acreditam ou querem acreditar em qualquer coisa. Ontem, lá de Orlando, o ex-presidente postou e depois apagou no Facebook mais um vídeo com fake news sobre as eleições, dando a entender que quem ganhou foi ele. É a cartilha do Trump levada às últimas consequências. Ele claramente quer forçar uma barra, provavelmente para ter uma ordem de prisão emitida e poder continuar fugindo sem parecer o covarde que é. E ao mesmo tempo alimentar o caos, com o qual ele ainda tenta criar condições para o golpe. Nesse cenário, o grande desafio do governo Lula é enfrentar o golpismo das nossas Forças Armadas. O papel das Forças Armadas nesse momento delicado do Brasil é absurdo. Lembra que elas tinham nota oficial para quase tudo? Então, no meio desse caos, você procura nas mídias sociais oficiais e encontra: conheça o incrível telescópio do carro blindado, veja a aeronáutica transportando um pulmão para transplante, Marinha resgatou um senhorzinho que teve AVC em Corumbá, tostando 3 posts reais. Nenhuma palavra sobre o Brasil real de 2023. Parece que eles estão em Orlando. Aliás, parece não, né? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixa o like ou o seu dislike, seu comentário, que sempre soma. Lute pela democracia.